Ronaldo Fenômeno foi parar no Corinthians de que forma? É verdade que você fechou o contrato com ele num banheiro e assinou depois num guardanapo? Como é que é essa história? Você trouxe o Ronaldo numa conversa com ele no banheiro de um hotel? Como é que é que isso? eu fumo, ele não fumava. Eu fumava, então eu tinha que ir no banheiro fumar. É que nem beber. Ele não bebe, eu bebo. E o Ronaldo é um cara que não fuma, não bebe, nem quando jogava. Então eu tinha vontade de fumar. Tá gordo pra caramba. Falei pra ele, vamos no banheiro, fumar um cigarro. E lá eu falei, gordo, eu tenho que ir embora pra São Paulo. Os caras estão, tem um empresário falando aí, é loucura. Não, volta lá e fala o que você quiser. Eu falei, vai falar que vai, fala o que você quiser. Quando eu voltei, eu falei, vou te pagar tanto, fazer isso. Ele falou, sou jogador do Corinthians. E foi feito num guardanapo, realmente, que eu tenho até hoje. Thiago Salazar, Andrés no paredão. Andrés, você foi consultado quando o Duílio foi atrás de um novo técnico. É verdade que você preferiu Mano Menezes, indicou Mano Menezes e não Minha opinião, Timor? sim. A opinião que eu dei foi essa. Não tem problema, não. Por quê? Porque eu acho que ele era, por momento do Corinthians, ele era o melhor treinador no momento. E eu tenho um carinho muito grande pelo nome e acho um belo de um treinador, tá? Entre os melhores treinadores do país. Eduardo Afonso, Andrés Sanches no paredão do Mesa Redonda. A gestão da Leila no Palmeiras é a melhor gestão do futebol paulista? Como vocês gostam de olhar balança, eu acho que sim. Agora, futebol tá pronto. Até o último ano ele foi o último campeão aí do Flamengo. Nos últimos 3 anos, são os que mais ganharam. E estão de parabéns. Então a gestão que ganha título está de parabéns. E quando não ganha título, vai ser criticado. O futebol brasileiro hoje tem disputa de balanço, de superávit, de não sei o quê, quem paga mais, quem paga menos, folha de pagamento. Virou uma coisa, o futebol brasileiro virou uma loucura, cara. Mas ela estava um trabalho, e mesmo assim perdeu 2 jogos aí, já foram lá criticar, foram em frente à empresa dela lá, 2, 3 mil pessoas. O futebol tá caro, chato e perigoso. Andrés Sanches no paredão do Mesa Redonda, falando como fazia tempo que não falava. Miller. Essa pergunta aqui eu já fiz pro Andrés, né? Antes, né? Não sabia que ia ter esse paredão. Então vou fazer uma outra, né? Andrés, por que na tua opinião, na tua cabeça, o Carille não treina mais o Corinthians? Eu já não vou falar sobre isso, né? Não treina mais, não. Quem sou eu, pô? Não, se Amanhã você... vem outros presidentes Exatamente. aí. Se você está como presidente, por que você não... Porque eu acho que ele foi muito mal na última passagem pelo Corinthians, em várias razões. Eu não vou aqui citar, mas em vários motivos eu acho que ele não foi justo com a gente. Marina Buffon, Andrés Sanches no paredão do Mesa Redonda. Uma outra pessoa com quem você tem um entreveiro aí é o Chicão. Vocês trocaram farpas aí, um chamando o outro pra ir de no covarde. estádio com ele, pra ir no bar, no Que boteco, aconteceu, pra ir na Andrés? Gaviões da Fiel, pra ir na camisa, onde ele quiser. Você o chamou de covarde, é isso, Marina? Eu não falei que eu chamei ele de covarde. Não, Cidadão. Chicão, não. Falei, como atleta, como jogador no Corinthians, ele foi covarde. Por quê? Por razões lá que eu acredito isso. Agora, não ele como pessoa, não. Ele é uma pessoa formidável. Porque ele não quis ir para um jogo? É outros motivos. Agora, ele tem uma Gaviões da Fiel, Maracanã, na Estopinha, onde ele quiser. No Bar Samba, no J, onde ele quiser. Só ele me falar o horário que eu vou lá. Vamos ver quem dá mais autógrafo, quem tira mais foto. Ele te desafiou, né? Mas sumiu, né? Mas é que ele entendeu mal, tá? Ele entendeu que eu chamei ele de covarde. Não chamei ele de covarde, falei como atleta jogando no Corinthians. Não estou falando como antes, como depois. Teve uma atitude covarde. Mas por que, Andrés? Por exemplo, ele era o capitão do time. Ele não dava entrevista para ninguém. Tá aqui quem cobriu o Corinthians. Quando ele foi lá, ficou afastado, que saiu do São Paulo, ele parou o carro, indo para o sítio dele lá em Mogi, para dar entrevista. Eu falei, pô, mas você está entrevistando o Chicão? Vocês falam com ele todo dia, ele não quer falar, agora que ele está afastado, ele quer explicar. Ele não dava entrevista. Era o estilo dele. Mas você não gostou disso? Dessa atitude? Uma das coisas. Sim. E também não gostei dos jornalistas. Na época eu estava lá, eu falei pro jornalista, tô gozado. Vocês que são errados, agora vocês vão atrás de um cara que você nunca quis falar com vocês. Só que agora ele estava afastado lá, estava sem treinar. Mas não é esse o motivo, né? Um dos. Ele falou um doce. Por isso que você não renovou com ele? Não fui eu, não era nem eu. Acho que foi em 2013, ele foi emprestado do Flamengo. Andrés, no paredão, enquanto presidente, é verdade que você ia pra balada com Emerson Sheik, ou ficava até altas horas, e que jogadores do Corinthians fumavam no intervalo das partidas? Era normal isso acontecer? Na Europa o cara bebe vinho antes do jogo. O Zidane fuma no intervalo do jogo. E tudo tem ele como um cara. Quando perder, não pode fumar, não pode beber. Quando ganha, não quer saber se está fumando, se está bebendo, se não está nada. Eu, quando tinha festa e eu podia ir, eu iria, não tem problema nenhum. O jogador, para mim, é quando está treinando e quando está jogando. Fora de lá,
Eu não tenho nada a ver, não sou babado de jogador, pô, eles fazem o que eles quiserem. Tem que cumprir horário, treinar, correr e tentar ganhar Dentro de campo, né? Dentro do clube. Acabou. Agora, se eu na balada encontrei com muito jogador, tava fumando, bebendo, eu não quero saber de nada. E quando eu me interessava, eu tava junto também. Tiago Salazar? Andrés, o André Negão, no lançamento da candidatura dele, te colocou ao lado e disse que você vai escolher o cargo que você quiser. Qual é o cargo que você quer se ele for presidente do Corinthians? Não, até falar pro sócio, o André é um cara que já foi 2 vezes comigo, diretor administrativo, foi uma vez vice-presidente do Roberto, conhece o clube como um todo, é um dos caras mais experientes. Não vamos tentar arriscar uma aventura que é seu Augusto e seu Rubens. Sabe quem montou o time de 2007, sabe quem foi? A Gazeta que mostrou se escondendo para falar com o Renato do Prata, vocês sabem da história toda. Então nós vamos querer isso pro Corinthians de novo. Nós, da renovação, cometemos erros, erramos e acertamos. O Corinthians de 2008 não tinha CT, não tinha estado, não tinha nada. Então, gastamos bastante, fizemos bastante. Faz 10 anos que nós não pegamos receita da Arena. Tira do balanço do Flamengo e do Palmeiras a receita do Estado. Tira. Os últimos 10 anos, tira. E vê onde estaria o Flamengo, onde estaria o Palmeiras. Para não dar, para dar um exemplo, mas qualquer outro time. Nós ficamos 10 anos sem receita da Arena. E ganhando título. Ganhamos 15, ganhamos 17, ganhamos 18, ganhamos 19. E isso custa. Um título. Eu lembro do Sr. Alberto ali, quando eu comecei a fazer campanha, ele falou: Andrés, você não sabe quanto custa um título. Eu achei que era, custa um título, que é o que é um título. E eu senti na pele o que é que custa um título. É, ó, triplicar salário de jogador, é bicho, é tal, é uma loucura. E o cargo? O cargo, não, eu vou ajudar o André no que ele precisar. Mas é óbvio que eu vou estar metido no futebol. No futebol. Eduardo Afonso. André Sanches está no paredão do Mesa Redonda. Então, sua experiência de dirigente, conhecedor de todos os dirigentes que estão aí trabalhando, vai dar certo uma liga no futebol brasileiro? Eu acho que nós estamos até atrasados nisso. A liga, acho que os dirigentes tiram um pouco a vaidade de lado e fazer uma liga, seja com A ou com B. O que não pode é ficar essa divisão, essa briga, é por vaidade, não é por dinheiro, não. Porque dinheiro tem de ambas as partes. É vaidade. Então é o meu grupo que vai comandar. Então é o meu grupo que vai. Tem que ser profissionais do mercado. Não pode pôr o Andrés dirigente da liga, o outro. É contratar executivo do mercado para tomar conta da liga, profissionais remunerados, e o presidente do clube é o conselho da liga. Eu acho que nós temos que se reunir novamente o mais rápido possível e fazer uma liga. Nós vamos perder uma oportunidade, estamos perdendo muito dinheiro por não estar formado uma liga ainda no Brasil. Miller. O Andrés, futuramente, né, eu acredito que o André Negão vai ser um grande presidente, até porque, como você falou, ele conhece bem o clube, e ao teu lado, que você, para mim, é um dos melhores dirigentes, revolucionou o futebol brasileiro na oportunidade, que você distinguiu o Clube dos 13, né? Você foi um cara muito revolucionário, e eu sempre fui teu fã nesse ponto, né? Futuramente, o que você acha, assim, que pensa, você foi 2 vezes presidente do Corinthians, o que você acha que você pode fazer diferente, que você errou lá atrás e você não vai cometer esse mesmo erro futuramente? O que você acha, Andrés? Muitas coisas, mas o que eu entendo que é o mais grave para um dirigente é o momento que você não separa a paixão da razão. Porque você não quer, o dirigente também é torcedor. Sim. E às vezes você não consegue se autocontrolar e você vai muito pro lado da paixão e esquece um pouco a razão. Acho que os momentos que eu mais errei foi quando eu fui pro lado da paixão e menos da razão. Marina Buffon. Andrés no paredão do Mesa Redonda. André, você já esboçou um pouquinho sua opinião em relação à SAF do Botafogo. Você acha que seria, para o Corinthians, uma boa opção? Se sim ou não, por quê? O Corinthians, que eu entendo para o Corinthians no futuro, e já tenho começado a discutir isso dentro do clube, é separar o futebol do clube. Separa. Outro CNPJ, os CTs, o Arena, o futebol é um CNPJ. E o clube é outro. O clube é dono de 50,01 do futebol e 49,9 você abre na Bolsa de Valores, faz um IPO e abre o mercado para o Corinthians. Eu acho que esse vai ser o futuro do Corinthians. E espero que seja o mais rápido possível. Mas continua o mesmo critério nas eleições de votação? Você continua? O futebol é outra coisa. O clube continua igual. E no futuro o clube vai abrir, não vai ter jeito para sócio torcedor votar. Vai ter que amadurecer um pouco, vai ter que tudo, mas daqui 1, 2, 3, 5 anos, isso vai acontecer. Mas hoje, que nem eu sou. Muita gente fala, o Andrés é ditador, comando o Corinthians. Eu não comando o Corinthians há 16 anos. Eu fui presidente, não tem reeleição, tudo.
Quando eu fui eleito, quem me elegeu foi o conselho do clube. Eu mudei, eu não, o nosso grupo mudou o estatuto para os sócios votar do presidente. O presidente indicava 200 e poucos conselheiros. Eu mudei isso, não indico nenhum conselheiro, o conselheiro é eleito. Então, tudo isso abriu agora. Tem que abrir mais, mas tudo no seu tempo. Os caras querem que hoje o Corinthians vote sócio torcedor. Nós não estamos preparados para estar o sócio torcedor votar. Eu acho que daqui 1, 2, 3, 5 anos, vamos ter que se preparar para o sócio torcedor. É verdade votar. que essa ideia que você falou da ação, bolso e tudo mais, pode ser usada até para quitar a arena? A arena, vocês ficam preocupados que a arena vai estar tudo certo. Não, mas essa não é uma das ideias? Não esquece, a arena não é o problema do Corinthians. O Corinthians deve quanto? 900 milhões. 269, se não estiver enganado. Isso na arena. Isso, azar. Mas no clube deve 900 milhões. Eu fico desesperado quando as pessoas falam, o Corinthians está quebrado, o André deixou 1 bilhão de dívida. Gente, eu peguei o clube com 400 e poucos milhões de dívida, quase 500 milhões, fiquei 18, 19 e 20. Eu dei um déficit de 220 milhões nos 3 anos. Então a dívida era 600 e pouco. Por que a dívida foi para 900? Porque tinha coisas que não se colocavam no balanço que eu coloquei. O negócio do terreno, o negócio da prefeitura lá do meio do... Você sabe, do meio do clube, do estacionamento, um monte de coisas. Que eu acho que nós vamos ganhar, mas tem que estar lá. E outras cositas mais que tem. Agora, o Corinthians deve 550 milhões, do 900 é Profute, que já está resolvido para pagar em 20 anos. Então o Corinthians deve 400 milhões. Para um clube que arrecada 800 milhões, eu não vejo tanta coisa. Você acha que você futuramente, assumindo que eu estou o grupo aqui, e eu espero que sim, porque eu acho que você é um cara legal e competente, você acha que essa dívida que todo clube tem, em quanto tempo o Corinthians pode... É a opção do presidente. Se ele parar de contratar jogador, ele paga em 2 anos a dívida. Mas como faz? É isso, como é que faz? Então, Clube grande, você, grande. você pega o Duílio, está fazendo uma boa administração financeiramente, mas ele pegou com 950, hoje está 900. Ele tinha um time muito mais inferior e tem um time muito mais forte hoje. O time mais forte hoje custa mais caro. Então você fala, mas o Duílio pegou arrecadando 400, arrecadando 800 e a dívida é igual praticamente. É lógico, ele investiu muito mais no futebol. Ele fez um time muito mais forte, que é a opção dele. Em vez de eu abaixar a dívida 300 milhões, eu gastei 300 milhões a mais no futebol. É normal isso. O Corinthians não precisa ter 100 milhões na conta lá, superar, pra quê? Mas hoje a arrecadação bate com a dívida, que é coisa que não acontecia antes. Mas é porque nós abaixamos muito a arrecadação. E uma dos privilégios e das competências do Duílio foi aumentar muito a arrecadação. Até porque o ano passado entrou dinheiro da Arena no Corinthians. Esse ano já não vai entrar de novo. A partir do ano que vem entra pelo menos metade. Se não se acertar até lá um novo acordo. Então tudo isso aí é diferente, mas o Corinthians é óbvio. Aí você fala, o Marmita, o jogador entrou com processo. Gente, quem é empresário nesse país sabe como é que é a lei trabalhista. E o atleta, não só futebol, hein? O Corinthians tem natação, tem futsal, tem voleibol, tem basquete, feminino, tem ping-pong, tem o feminino, tem tênis de mesa, tem tamborel, tem tênis, tem bocha. Não, o cara fica lá jogando por 4, 5, 6 anos, quando ele sai, ele se acha no direito. E a Marmita, que tu não tira sarra aí, era uma empresa que servia alimentação lá, teve um problema, e ela se sentiu prejudicada e entrou na justiça. Isso não é vergonha pra ninguém, cara. No Brasil, quem é empresário aqui sabe como é que é isso aqui, pô. Aliás, tem jornalista aí que é demitido, que cagava a regra. O Corinthians deixa entrar na justiça. E ele entrou na justiça contra a empresa. O flamenguista profissional da imprensa do Flamengo, né? Vocês sabem quem é? O Chororô. Então, ele quem trabalhava lá, ele processou a ESPN, pô. Quem que é o André? Falando Que sinceramente. trabalhou em todas as emissoras, conseguiu acabar na Jovem Pan. Porque foi mandado embora de todas. Eu não chamo, eu falo o nome dele. Ele é o flamenguista profissional do Flamengo na imprensa. Tá. Andrés, redes sociais, né? Uma boa parte da torcida corintiana, não dá para dimensionar ou mensurar quanto, uma boa parte não quer a sequência da chapa Transparência e Renovação, da qual você faz parte, e já disse que vai, obviamente, se for convidado, o André Negão já disse que vai fazer parte do futebol do Corinthians. Você se sente hoje rejeitado, você que já foi muito amado, rejeitado por parte da torcida corintiana? Não, é só você sair na rua comigo, ir no restaurante comigo, ir nas minhas baladas, ir no meu pagode. Eu não. É um grupo que tem lá dentro. A rede social tem 1 milhão de robôs. Você sabe o que é robô? Então, isso no Corinthians é muito direcionado. Então, o cara monta lá 10 perfis, 100 perfis, 1 milhão de perfil falso e fica pondo lá. O Andrés é bandido, o Andrés é isso, o André Negão é aquilo, o Pedro é aquilo. E vira esse inferno aí. Mas Teve acusação de que você
levou dinheiro do Corinthians Não, em rede isso social? nunca teve. Não. Olha, o cara mais investigado do Corinthians fui eu. Teve jornalista que falou que eu ia ser preso. Pô. E eu tô aqui, não ando com segurança, nunca fui preso. Respondi alguns processos, que não foi nem processo, foi inquérito, e tudo arquivado. Então eu não tenho problema, não devo nada para ninguém. Eu fui investigado no Corinthians de cabo a rabo. Todos os meus diretores financeiros, depois que eu saí, e jurídico, eram todos contra mim. Então, você pega aqui hoje, eu saí em 20, o herói que foi oposição minha há 3 anos duramente, se tornou porque o clube é isso. Eu não sou contra, não. O clube é isso. Ele foi diretor jurídico. Quando eu saí, o Roberto pôs o... Não lembro quem. Onde? Era o diretor financeiro. Andrade? Não. Não. Fugiu, não. Antes do Wesley... Não, antes do Wesley. Não, eu sei. Pois, que também nunca me apoiou. Então, o Corinthians é importante isso. A oposição tem que existir, tem tudo. Agora, o Corinthians é um clube que todo mundo frequenta lá. E indiretamente, todo mundo vai precisar de todo mundo. Não é porque eu fui um dos melhores... Matias Ávila? Não, esse foi comigo. Precisa trabalhar comigo, que eu não posso ajudar esse ou ajudar aquele. Isso não existe, cara. Eu não vou fazer oposição no Corinthians um dia, se eu tiver que fazer, ser contra por ser contra. Por que que isso aí foi externado na garrafa? Então, por isso que eu tô Pode te perguntando. perguntar. Foi externado, como foi externado, então não é Pode. novidade. Você pode perguntar, André, se você roubou o Corinthians, eu respondo. Eu não me ofendo, não. Por que o Neto critica bastante você publicamente? Pergunta Segura, pra ele. só um minuto. Pode voltar para mim. Volta para mim. Paredão hoje. Pode voltar, pode acender a luz. É isso, bem legal. O Andrés bem legal. Hoje a dinâmica vai ser um pouco... Andrés, você não fez porra nenhuma pro Corinthians não cair, segundo o Nelsinho Batista. Eu não sou jogador nem treinador, pô. Ele tava lá 11 jogos. Eu cheguei, faltava 6 jogos. Eu realmente não fiz porra nenhuma. A primeira coisa que eu tinha que fazer é mandar ele embora. Porque ele estava preocupado com a namorada, com a amante, sei lá com quem ele estava preocupado. E menos com o time de futebol. Então, ele não foi contratado por mim. E realmente teve aquele vácuo do seu Alberto quando saiu, ficou aquele vácuo. Ele pegou... Quem contratou ele foi o Gebran, que era o diretor de futebol. Quando eu assumi, deixei o Gebran diretor de futebol, e entrou o Jassa para ajudar, auxiliar o Gebran, e eu, como presidente, eu fiz o que pude. Eu não posso falar aqui o que eu fiz, mas eu tenho que fazer tudo o que eu pude. O que você fez, André? Coisas que eu tenho que fazer como administrador. Revela aqui pra gente. Não posso revelar, porque são coisas administrativas. Sim, até porque chegou na final no final do campeonato. Faltava 6 jogos. Agora, ele estava 11 jogos, só ver quantos pontos ele fez em 11 jogos, os atletas que ele escalava e não escalava. Ele estava preocupado com aquilo que eu falei. Eu fico triste com o Nelsinho, porque quando nós caímos, eu assumi tudo. Você vê que ninguém criticava o Nelsinho por ter caído. Ninguém. Eu consegui tirar tudo, pôr uma parede, mas depois dessa resposta que ele falou, ele não merece. O diretor que contratou ele, porque quando foi lá chamar ele, contratar, pagou o salário dele, ele estava contente com o diretor. Realmente não tinha presidente na época, estava um vácuo. Estavam os 2 vice-presidentes administrando, mas o Gebran era o diretor oficial do clube, era o vice-presidente de futebol. E aí, bora, Lauzinho? Eu vou de time top, viu? Se liga que eu vou estampar essa lei. Vai ser... E foi quem contratou ele. E ele veio pro Corinthians e o Gebran continuou diretor de futebol, vice-presidente de futebol. O Gebran estava à frente do departamento de futebol. Como é que ele fala que não tinha diretor? Então vocês um dia ligam pro Gebran e perguntam: ô Gebran, você era diretor ou não era? Ou pro Jassa. Então ele foi muito infeliz. Eu fico triste por ele, porque eu tenho um carinho enorme por ele. Mas quem caiu o Corinthians realmente, todos os problemas administrativos que nós tivemos, foi o treinador que foi incompetente de ganhar um ponto que nem ele falou. Tá aí o Andrés respondendo aquilo que Nelsinho disse lá no resenha do Plihal e dos colegas da ESPN. A última, para a gente fechar o paredão, o Guilherme já estava levantando a lebre. Há mais ou menos 2 anos, onde está sentado o Andrés, esteve aqui o Neto. O amigo Neto, né? E o Neto, como jogador do Corinthians, foi também emparedado aqui no Mesa Redonda. E, obviamente, foi perguntado a ele o que acontece, porque o Neto declara amor ao Andrés, o Andrés declara amor à família do Neto e tal, mas os caras não se falam mais. E foi perguntado para o Neto o que realmente tinha acontecido, o porquê dessa situação. Vamos ouvir o que o Neto disse há 2 anos atrás, aqui no Mesa, sobre a relação dele com o Andrés Sanches. O Andrés foi a única pessoa que me ajudou no momento mais difícil da minha vida, quando eu parei de jogar futebol. Ele me ajudou mesmo, financeiramente. Me ajudou mesmo, e eu sou grato a ele, porque a minha família precisava disso. Porque eu passei dificuldades quando eu parei de jogar futebol e ele estendeu a mão dele. Hoje eu não converso com o Andrés há 4 anos.
Não converso com o Andrés há 4 anos. Eu gostaria de voltar a conversar com o Andrés, porque eu acho que não precisa isso. Mas eu acho que as duas, eu e ele, precisava conversar num quarto escuro ou um quarto claro. E ele falar aquilo que ele pensa e eu falar aquilo que ele pensa. Porque eu amo o Andrés. Agora, eu posso, como comentarista, ter divergências com ele, como presidente, que eu acho que é uma coisa natural. O que ele falou é perfeito. Eu, como dirigente, ele tem que me criticar, me elogiar. Na época ele era meu amigo, ficar me elogiando. Mas ele não podia mexer com meu filho, ele não podia mexer com a minha família, ele não podia mexer que eu ia ser preso, ele não podia falar que eu estava na Lava Jato e tinha corrupção, sem ele ter prova. E ele falou tudo isso. Ele falou que o meu filho, quando foi inaugurar uma hamburgueria, falou que era lavagem de dinheiro do pai. E ele sabe as empresas que eu tenho, ele sabe tudo. O Neto, eu convivi com ele praticamente minha vida quase toda. É um cara que eu mais adorava e mais queria no futebol. A família dele, como eu falo com a família dele até hoje. E adoro os filhos dele, adoro a ex-mulher dele, tudo. Agora, o que eu tenho que falar dele, eu falo no programa dele. É só ir no programa. Ele convidar para mim no programa lá. Mas por que você não Ele fala não te mais com convida? ele? Ele Não não te fala convida? porque ele começou a falar coisas pessoais. Que não era como dirigente. Como dirigente, ele tem a Da família, obrigação de da tua criticar. família. Como dirigente, ele tem todo o direito de me criticar. Mas não falar do meu filho, falar da minha família, que ele falou. Mas tem espaço O ainda fato- para uma relação entre Agora, no vocês? programa dele, eu falo tudo. Assiste o Por que programa. nunca teve essa conversa que ele falou que vocês tinham que ter essa conversa? Quem parou de falar comigo foi Você ele. toparia? Você toparia essa conversa? O Neto, porque o Neto... Infelizmente, minha mãe morreu, né? E minha mãe morreu, eu ouvi ele falar tudo isso que ele falou, né? Você não toparia, então, uma conversa com o Sei, Neto? eu Porque não tenho- vocês se gostam, a gente Eu sabe não da tenho relação que vocês rancor, tiveram. eu não O Neto tenho rancor de praticamente ninguém, fez uma mano. declaração de amor a você aqui. Eu até hoje eu não sei qual o motivo que aconteceu tudo isso. E por que não? De repente, vai, Mas não qual, seja que é, no qual que é o programa. motivo que levou ele a criticar a tua família? Não sei. A impressão que dá é que eu não vocês sei. dois querem fazer as pazes. Eu não sei o que aconteceu. Pra ele Então, falar. aproveitando essa sonora dia do pra Neto, noite. essa declaração dele, o Neto é um cara tão transparente quanto o Andrés, pelo menos com a gente aqui sempre foi. E o Neto fala que gostaria muito de ter conversado com você. Você falou que é com ele lá no programa. Mas antes, talvez, de ir ao programa, você não dá pra pensar naquilo que o Neto está Ele falando? tem meu telefone, Você tem uma pô. conversa com ele? Ele sabe de humor. Se ele te chamasse, ter uma conversa com ele? Depende de como ele ligar. Se ele ligar como as últimas vezes, não tem papo. Mas se ele ligar como o Neto que eu conheci, que era meu irmão, e o cara que eu mais gostava no futebol e na vida, ele pode ser que ele... Como é que ele retorno te meu. ligou nas últimas vezes? Ligou te agredindo? É coisa pessoal. Tá certo. Andrés, show de bola no paredão. E foi assim que surgiu o meu grupo, que eu apelidei de Milionário.